Olá, bom dia. Eu sou o Willis, psicoterapeuta, escritor. Estou aqui para mais uma live. Eu fiz uma ontem, que era a parte 5 desta reflexão. Hoje eu estou aqui na parte 6, baseada aqui nesse livro, tá, gente? Metafísica da Saúde, volume 1, é do Val Capelli e do Gasparito, tá? Esse livro são 4 volumes, eu estou no primeiro aqui. Então, estou trazendo para vocês algumas reflexões. Ontem eu falei muito do poder de escolha, tá? Como eu disse, existe muitos embates, debates sobre se você tem ou não o poder de escolha, tal do livre-arbítrio. Eu defendo que nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio, não totalmente, mas uma grande parte daquilo que vivemos e fazemos são parte das nossas escolhas, conscientes ou inconscientes. Ontem falei também do inconsciente. Quem quiser ver, né, essas minhas lives eu acabo colocando no YouTube, que aqui no Facebook fica muito pouco tempo. Então, no YouTube, no meu canal, né, que é Viver Consciente, Livre Pensar, né? Então, você encontra toda essa série de reflexões, e que é importante. Então, vou dar vou dar um fecho aqui na questão das escolhas para daí entrar nos registros subconscientes, tá? Porque eu já falei do inconsciente e tal, então vou falar do registro do subconsciente. Mas antes vamos falar de um pedaço do livro que diz aqui, vou ler para vocês, como fazer a melhor escolha. Isso não é uma regra, mas é a sugestão. No momento de decidir, o que movimenta sua atenção para fazer uma ou outra opção são os desejos. Eles são estabelecidos de acordo com os critérios mentais, e esses fatores são decisivos para qualquer escolha. A atenção pode ser comparada a um farol cujo foco é direcionado para aquilo que consideramos importante, ou então o que consideramos aí prioritário, né? Porque nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Dar mais importância aos outros do que a si mesmo o faz querer agradar a todos. Nesse caso, ao lhe pedir um favor, mesmo não podendo, você vai optar por atender somente para nos agradar as pessoas. Então há um convite aqui, né, de você rever as suas escolhas em função dos outros e passar a focar nas escolhas em função de si mesmo, né? A gente sofre devido à parte aí da educação e da cultura da sociedade, a gente acaba às vezes desenvolvendo essa coisa de agradar o tempo todo aos outros. Quem agrada o tempo todo aos outros, em algum momento se desagrada. Isso é real. Não sei se vocês já viveram essa situação de tentar agradar aos outros e depois ficar frustrado. Já aconteceu comigo há muito tempo, então a gente vai aprendendo. Não que não devamos ajudar os outros, motivar os outros, coisas assim, mas não podemos fazer dos outros o foco da nossa vida, porque a vida é nossa, então o foco é em nós, o foco é em si mesmo, né? A partir daí, se você se sentir em condições, você pode ajudar os outros.
Uma coisa que é importante também entender, que você não muda os outros. A gente às vezes se ilude de que muda os outros. Eu, como psicoterapeuta, por décadas aí que eu trabalhei, a gente observa isso na prática, né? Então, a pessoa que muda, a pessoa que evolui, é porque ela decide mudar e evoluir. Não é porque alguém diz, ó, você precisa mudar, ok? Então, uma coisa importante é isso, né? A gente tem que compreender o nosso poder de escolha e sair fora dessa coisa do determinismo, tipo assim, a vida é assim mesmo, foi Deus que quis assim, etc. Na verdade, Deus já nos deu a vida. Então, a partir daí é conosco. Então, as escolhas são suas. Mesmo que você faça escolhas inconscientes, você arca com o ônus disso ou com, né, o bônus das suas decisões. Então é importante prestar atenção. A gente pode viver melhor quando vive mais consciente e quando trabalha esse lado mental, no sentido de saber bem o que quer e o que aqui e aquilo que quer, a diferença que fará em sua vida. Porque muita gente quer um monte de coisa, mas não sabe a diferença que isso virá a fazer em sua vida, ok? Então, vamos passando aqui para os registros subconscientes. Eu já falei do inconsciente, né? E agora vamos falar do registro subconscientes. O subconsciente, veja bem, vou ler mais um pedaço para vocês. Quando eu leio isso aqui, eu acredito nisso que eu estou lendo, tá vendo? Certo? Porque bate comigo, bate com aquilo que eu entendo da vida. O subconsciente corresponde aos primeiros níveis do inconsciente. Pode ser definido como um estado de fraca consciência ou até de pré-consciência. No subconsciente é onde ficam registrados os conteúdos das experiências vividas, as remotas lembranças do passado, que servem de fonte da consciência. E esse subconsciente, o conteúdo desse subconsciente, ele exerce significativa influência nas atividades mentais. Desempenha importante função como arquivo do que você já validou e escolheu como verdade. Como são padrões de pensamento, gerando constante interferência no fluxo dos pensamentos que provocam as sensações físicas, produzindo energias vitais capazes de atrair ocorrências compatíveis, né? Ocorrências compatíveis com os modelos registrados e possibilitando o sucesso ou fracasso na vida do indivíduo. É uma zona de execução de crenças e valores do ser humano, sendo, portanto, capaz de alterar funções biológicas do corpo e criar situações no ambiente de acordo com as impressões gravadas nele. Então, o subconsciente é um lugar onde a gente é uma espécie de um arquivo, né? Ele é subconsciente, ele não é consciente, ele fica ali. Você é que tem que trabalhar para torná-lo consciente e entender, né, o que dirige, por exemplo, as suas ações e reações, né? Então, é no subconsciente que fica esse depósito de informações presentes e passadas. Fica ali. Eu sempre digo assim que fica ali latente. Pode influenciar na sua vida ou não pode, mas acaba, a maior parte do tempo, influenciando a vida das pessoas, o que a pessoa carrega em seu subconsciente, né? Então, muitas das crenças nossas, veja aí, estou falando de crenças, tá? Não estou falando de fé.
muitas das nossas crenças, elas são alimentadas pelos aqueles registros que estão no nosso subconsciente. Também a gente pode falar que registros também que estão no inconsciente, mas nós estamos falando já do subconsciente, quer dizer, daquilo que está próximo do consciente. É o mais próximo do consciente é o subconsciente ou pré-consciente. Então a gente precisa, por isso que é importante quando a gente fala a gente precisamos nos conhecer cada vez melhor para entender aquilo que nos move, aquilo que está dentro de nós e que nos move, certo? Então a gente vai observando. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre questões religiosas, espiritualistas, etc. E que dá para observar que muitas das crenças das pessoas nem pertencem às pessoas. As pessoas são levadas a crer em uma série de coisas que, na verdade, não tem nada a ver com ela e nem sempre são verdades. São mitos, dogmas, coisas assim. São ideias que vêm de fora e que muita gente, talvez por aquilo que eu já falei um monte de vezes, né? Talvez pela preguiça mental, a preguiça de analisar, a preguiça analítica, a pessoa aceita aquilo que disseram para ela como verdade e leva a vida até chegar um momento que ela se decepciona, ela se frustra, ela diz, não, mas eu achava que era isso, mas não é isso. Então, mas esse é problema seu, né? Você devia ter mais atenção àquilo que trazem para você como verdade. Então a gente tem que prestar atenção. O subconsciente, ele não possui, sabe, um filtro. Então ele não possui discernimento. Ele aceita os registros que você implantar dentro do seu subconsciente. Ele aceita os registros que você escolhe aceitar. Porque esses entes, assim, o inconsciente, o subconsciente, eles não têm discernimento, tá? Quem tem que ter o discernimento são as pessoas. Quem tem que ter o discernimento é você, né, na verdade. O poder de escolher o que é importante e o que merece a devida atenção é um atributo do consciente. E esse é o centro, né, daquilo que nós, porventura, venhamos a acreditar, né, o consciente. Então, a gente precisa entender que muito daquilo que nós acreditamos não tem, às vezes, nenhuma base de verdade. É só por ouvir dizer. Ou é uma espécie de lenda, né? Que vem sendo falado há N anos e que as pessoas vão acreditando e vão compartilhando com outras. E de repente a sua vida entra numa espiral, por exemplo, negativa, e você não entende por quê. Você não entende por quê, porque você está baseado em crenças que são frágeis, né? Que são rasas. Então a gente precisa ter. A verdade é que esses entes que eu falei, subconsciente, inconsciente, você tem que, em algum momento, você tem que ter o domínio desses entes que estão dentro de você, estão na sua psique, digamos assim, né? Então, o consciente, veja bem, o consciente já estou avançando, né? O subconsciente eu já falei. A importância é você trabalhar a sua consciência. Existem também algumas
querelas aí sobre a consciência, né? São várias abordagens sobre o que é consciência, etc. Mas aqui no caso, consciente é você ter o domínio, né, daquilo que você acredita. Vamos simplificar assim. Então, o consciente constitui pensamentos, os pensamentos. Ele estipula o que é verdadeiro, né, e dirige a atenção para impressões que fazem você acreditar que as coisas funcionam de um jeito e não de outro. Então, na verdade, né, cada uma pessoa tem o seu estilo de vida, né, próprio de vida, e esse estilo de vida ele contém, né, situações que são particulares. Entendeu? Então, quer dizer, vamos pegar uma frase aqui, né? Você é aquilo que acredita ser. Isso é uma frase que está nesse livro. Mas essa frase não é nova. Você é aquilo que você acredita que você é. Então, você tem que pensar, você tem que sempre estar revendo o seu sistema de crenças para ver se você está no caminho certo. Tá? Se você acredita que é uma pessoa fracassada e que nunca vai ter sucesso na vida, que sempre vai ter dificuldades, etc. Se você acredita nisso, você vai ser isso. Quantas pessoas costumam dizer isso, né? Eu sou um azarado. Eu não dou sorte na vida. O sucesso não é para mim, a prosperidade não é para mim, a evolução não é para mim. Quando você diz isso, você está falando naquilo que você acredita. Então, se você tem essas crenças negativas a respeito de si mesmo, você vai sair por aí, né, cumprindo essas crenças, né, cumprindo essas sentenças que você mesmo coloca para você. Né? Lógico que não podemos banalizar, simplesmente achar que se você fala assim, eu sou rico, então você vai ficar rico. Não é assim. Tá? Mas, por outro lado, se você também ficar assim, eu sou muito pobre, eu sempre vou ser pobre, isso vai ter influência. Né? Todo esse mecanismo, né? Todo esse mecanismo, né, de funcionamento da mente, ele está ali para ser programado por você. Veja bem, a mente é um mecanismo que está à sua disposição. Assim como o próprio cérebro, que embora seja, né, componente da biologia, né, da pessoa, o cérebro também ele pode ser acionado por você, através da mente. Através dos pensamentos que você interioriza. Então, se você interioriza pensamentos negativos a respeito de si mesmo, isso vai influenciar a sua vida. Influencia as suas escolhas, influencia a sua vida de modo geral, influencia a sua vida mental, né? E sua vida física, emocional, tudo isso é influenciado por aquilo que você acredita ser, ou por aquilo que você acredita que rege a sua vida. Então a questão, por exemplo, se você se define como uma pessoa de sucesso, mas de maneira clara, sem fantasias e tal, é possível que essa energia que você gera, porque tudo em nós também é vibração, né? Quando você pensa alguma coisa, você vibra alguma coisa, você vibra alguma energia. Então,
Se você só vibra coisas negativas a respeito de si mesmo, você vai arcar com as consequências disso. Entendeu? Aí entra uma coisa, né? O que são estruturas mentais e como elas agem? Estruturas mentais é isso tudo que nós estamos falando, né? A constituição psíquica da pessoa, de toda pessoa, é formada pelas ideias às quais elas dão credibilidade. Entenderam? Então, veja, eu vou repetir, a constituição psíquica, né, é formada pelas ideias às quais as pessoas dão credibilidade. Se você dá credibilidade a ideias negativas, né, então essa constituição psíquica vai ser formada, digamos assim, de modo negativo, não tem como escapar disso. Não se trata de pensamentos meramente especulativos, tá? Não é só um pensamento, uma vez aparece, daí desaparece, né? Mas de intensas impressões que tivemos durante o curso de nossas existências, ou da nossa existência, se você assim quiser. Quer dizer, essas impressões que vêm de fora, principalmente, e que você registra, elas acabam fazendo parte, né, da sua psique, quer dizer, do seu lado psicológico, para ficar bem claro. E aí você sofre por isso, né? Então não se trata apenas de pensamentos. Tem pensamentos, de vez em quando a gente tem uns pensamentos meio bestas, né? Mas não se trata disso. São impressões mais fortes que você registra. Ou, digamos assim, pensamentos mais fortes que você registra, né? Então, essas impressões que você registra a nível de subconsciente, que nós estamos falando, elas podem ser positivas e negativas, ou mais ou menos até, mas elas ficam ali, né, fazendo parte da sua constituição psíquica ou psicológica, entende? Então é importante você... Eu tenho umas palavras que eu falo, gente, se vocês quiserem depois até sofisticar isso, mas eu digo que você, tudo depende da... Bom, vamos começar por um lado. Tudo depende da interpretação que você dá aos fatos, àquilo que acontece. A interpretação que você dá a isso é que vai gerar uma crença dentro de você. E muita gente, né, hoje em dia, a internet, por exemplo, ela vou te falar, tem uma parte da internet que ela é totalmente tóxica, tá? Negativo. Aonde que você, falar a verdade, precisa até fazer um estudo disso, né? Aonde que pessoas passam o tempo todo produzindo coisas ruins, tá? Vamos, no geral, fake news, mentiras, preconceitos, discriminações, tudo. Tem gente que vive só para isso, só para produzir coisas tóxicas e jogar na sociedade, porque uma parte da sociedade não tem discernimento na internet. Tudo que fala lá ele acha que é aquilo. Ele não analisa, né? Nós somos preguiçosos para analisar, já falei isso. Então, veja bem, as estruturas negativas que a gente às vezes forma, né? Elas geram como consequências o quê? O medo, a autocobrança, a inferiorização, crueldade, etc. Então, a gente tem que prestar atenção. Se a gente tem essas coisas dentro de nós, o medo, a insatisfação, os ressentimentos, coisas assim,
O sentimento de inferioridade, por exemplo, esse sentimento de inferioridade ele é presente o tempo todo. As pessoas às vezes não percebem, porque estão no inconsciente, né? Elas não percebem que elas estão demonstrando nas suas falas, nas suas palavras, um sentimento muito grande de inferioridade. E isso é o que é? Isso é baixa autoestima. Então você vai dizer assim, a maioria das pessoas tem baixa autoestima? Acertou, tem baixa autoestima. Nós, cada um de nós é que tem que estar medindo o tempo todo a nossa autoestima, porque muita gente depõe o tempo todo contra si mesmo. Essas pessoas que eu falei que ficam propagando fake news, fazendo isso, quer dizer, essas coisas bem, sabe, tóxicas, ruins, coisas que não trazem nada de construtivo, pessoas que são destrutivas, porque as palavras, quando mal usadas, elas são destrutivas. Então, essas pessoas, elas têm problemas. Então, de repente, você fica aí nessa de procurar tal do influencer, né? Aquela pessoa que vai te influenciar, e você embarca nessa negatividade. E de repente você não sabe por que você está se sentindo mal. É porque o acúmulo de negatividade vai acabar, né, tendo as maiores reações a nível físico. Hoje eu falo da internet, gente, porque tem muita gente que vive na internet. As pessoas não prestam atenção naquilo que vem. Elas só veem as imagens, elas não veem o sentido daquelas imagens. Ela não vê o sentido daquilo que as pessoas estão falando. Então são pessoas destrutivas. Tá? Muita gente, por exemplo, o tempo todo, hoje tem uma discussão, né, sobre essa questão dos falsos patriotas, que são contra o próprio país, contra o próprio povo. Isso não é novidade. Sempre existiram essas pessoas. Só que a internet deu visibilidade a essa coisa ruim. Então o tempo todo você vê. Aí você diz, mas da onde surgiu essa pessoa com esse pensamento? São pessoas doentes. Mentalmente, psicologicamente doentes. E que de repente torna-se um influencer. É irônico isso, né? A pessoa doente, desequilibrada, torna-se um influencer. Quer dizer, é uma pessoa que vai influenciar outras pessoas. Pô, e quem são essas pessoas que se deixam influenciar por pessoas negativas ou negativistas ou negacionistas? Quem são? São as pessoas que estão aí na sociedade. São pessoas que estão aí e, ao invés de se conscientizar, né, na vida, ao invés de buscar evoluir na vida, entender a vida para evoluir, elas descartam isso e acham que estão fazendo grande coisa. Porque a coisa mais simples que existe é você ser contra alguma coisa, contra alguém. É a coisa mais simples. É a coisa mais fácil. Né? Você ser contra. O difícil é ser a favor. Porque aí você vai ter que defender as ideias, os pensamentos, a filosofia que rege aquelas ações, ou o conhecimento para fazer propostas que tragam benefícios às pessoas. Eu trabalhei muito com comunidades, certo? E a minha ideia já era essa que estou falando. Não adianta nós só sermos contra, nós temos que ter propostas, ser propositivos. E durante um tempo que eu trabalhei, né, com comunidades, muitas das coisas que nós reivindicamos e lutamos
nós conquistamos naquele tempo. Porque ao invés de ficar só criticando, a gente apresentava o quê? Propostas, soluções. Isso no âmbito administrativo municipal, certo? Cansamos, eu falo cansamos porque não era só eu, era né, um coletivo. Nós cansamos de obter muitos ganhos para melhorar a qualidade de vida da comunidade nossa, da época. Algumas dessas conquistas estão aí até hoje, por força de que nós tínhamos propostas. Não era só dizer que era contra, a gente tinha que ter propostas, proposições, coisas assim. Então, sendo contra é a coisa mais fácil. Você é do eu não confio nesse povo, eu não acredito neles e eles só fazem coisa ruim, etc. E ficar pelos botecos da vida falando mal, né, dos outros nesse sentido. Sentido geral, social, político. Não. O difícil é aprender a ser propositivo, quer dizer, ter propostas. A gente precisa mudar, por exemplo, a questão da saúde, né? Então vamos propor. Vamos propor a criação disso, daquilo, de mais um quilo, coisas assim. Tá? As pessoas que vivem só na negatividade, elas são críticas o tempo todo, pode ser quem seja. Eu observo, por exemplo, hoje, né, muita coisa tem sido feita no país, coisa boa, mas as pessoas ignoram para se apegarem em picuinhas, em coisas bobas. Né? As pessoas, né, já têm um preconceito firmado sobre algumas ações, sobre algumas pessoas e tal. Né? Então, quando você já tem o preconceito, você já está com uma viseira. Você só enxerga aquilo. Você não evolui. E isso vale para toda a vida. Se a gente é cheio de preconceitos em relação a uma série de coisas, a gente nunca vai evoluir. Porque a gente tem que, na verdade, se propor a criar, veja bem, novos conceitos. Positivos, lógico. Se você vai combater um preconceito, você tem que criar um conceito novo, positivo. É assim que deve funcionar, deveria funcionar, né? Então, o importante é isso, quer dizer, a gente, né? Eu falei aqui, né? Que, né? Que as estruturas negativas da nossa psique, psicológica nossa, elas só trazem coisas ruins. Medo, né? Os temores, né? As reminiscências do passado, essas coisas, os ressentimentos, as mágoas, só trazem isso. Aí a gente tem que ver as positivas, quer dizer, a estrutura positiva. As estruturas positivas, né, na nossa psique vão trazer o quê? Coragem, respeito, força de vontade, perseverança, persistência, vai trazer serenidade. Gente, por que nós não podemos trocar tudo isso de bom por aquilo que é ruim? É isso que nós vamos pensar. Entende? Então, essa live de hoje, né? Ela é, nesse sentido aí, para a gente trazer esses esclarecimentos, né? A gente tem poder, sabe? Nós temos poder de criar, destruir ou reformular as estruturas mentais de acordo com a nossa vontade ou necessidade. No ambiente energético, elas são
denominadas formas de pensamentos, ou até amebas. Então, a gente precisa essa coisa de reformular as estruturas mentais nossas, aquilo que nós ficamos guardando aqui dentro, tá? Seja no inconsciente, no subconsciente. Quer dizer, tudo isso a gente precisa reformular se quiser viver melhor. A não ser que tem pessoas que são masoquistas, tá, etc. Tem pessoas que parece-me que decidiram viver mal até o fim da vida, desta vida. Porque existem outros planos de vida, né? Então, as pessoas, tem gente que parece que optou por isso, tipo assim, entrega os pontos e não quer mais nada, né? Os acontecimentos, às vezes, que nos fazem sofrer, não deveriam ser acontecimentos para perpetuarem o nosso sofrer. Deveriam ser acontecimentos para abrir os nossos olhos e a gente prestar atenção na nossa vida. Será que nós estamos fazendo só coisas boas, né? Será que nós não podemos melhorar a qualidade, né, dos nossos pensamentos, das nossas condutas? Podemos, todos nós temos forças para isso. Só que a gente precisa ter vontade de fazer isso e consciência para fazer isso. Ok? Então é isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui hoje. Na outra semana, na outra live, a gente continua esse assunto, tá? Então é isso aí por hoje. Espero que essa reflexão faça sentido para você. Se fizer sentido, comente. Se não fizer sentido, comente também. E compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas venham fazer essa reflexão. Ok? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês e até a próxima. Cuide-se bem por aí, viu?